Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Nesta quarta-feira, o desejo do meu coração é que você esteja bem, a sua família, e que esta semana seja uma semana de bênçãos na sua vida. Temos estudado a respeito do tema Vida Vitoriosa, vencendo os inimigos. E com certeza Deus tem nos abençoado através da sua palavra. Mas antes eu queria orar com você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos orar juntos pelos enfermos, tantas pessoas enfermas, pela dengue inclusive, pelo coronavírus. Vamos orar, que Deus esteja abençoando, acalmando os ânimos, pessoas alarmadas, hospitais superlotados. Precisamos daquela paz, a paz que só Jesus dá, aquela paz que excede a todo entendimento. Ele disse, minha paz vos dou. E vamos pedir essa paz agora ao nosso coração. Pai querido, nós te louvamos e adoramos o teu nome, porque o Senhor é Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, nos protegido. E agora, ó Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. E receba a nossa vida, a nossa adoração. E esta oração ofertamos ao Senhor, clamando no nome de Jesus. Ó Pai, em meio a tantas doenças, a tantas pessoas enfermas, tantas pessoas morrendo, famílias enlutadas, nós carecemos da Tua graça sobre nós. E eu peço a Tua bênção sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, da família dos Teus servos, das nossas vidas. Ó Deus, consolando aqueles que sofrem, que choram, dando ânimo, renovada força àqueles que estão doentes, enfermos. E que ao final, ó Pai, em tudo o Teu nome seja glorificado e nós possamos a cada dia chegar mais e mais perto do Senhor. Que todas essas circunstâncias que nos abatem possam nos levar para o Senhor, nosso pastor, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Fica conosco agora, abençoa a Tua palavra, ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. Vida vitoriosa. E quando nós estudamos na palavra do Senhor a respeito da vida do cristão da igreja, Paulo diz, em tudo nós somos mais do que vencedores. Mas a vitória precisa levar em conta a luta. E por isso nós precisamos vencer os inimigos. E a Bíblia, ela nos mostra quais inimigos nós precisamos vencer. Mas não podemos deixar de afirmar e de ver que já somos vencedores. Já somos vencedores. A igreja hoje, aqui agora, é uma igreja militante. Uma igreja que continua lutando contra os poderes das trevas. Sim, é uma igreja que luta contra as hostes malignas deste mundo. Mas é uma igreja vitoriosa e um dia estaremos todos lá no céu, glorificando ao Senhor, vencendo a morte, num lugar onde não há choro, nem lágrima, nem dor. Isso não anima o seu coração? Isso não dá novo ânimo? Nós somos a igreja de Cristo, a igreja vitoriosa. Esta igreja que ainda está aqui, mas um dia estará lá no céu, todos reunidos. Uma igreja aqui militante. E esta igreja militante aqui, e a igreja triunfante lá no céu, há sempre algo que mexe com o nosso coração. Há sempre uma tensão entre o aqui e agora e o lá no céu, na eternidade. Por isso nós temos pensado sobre esta tensão entre o já e o ainda não. E eu queria lembrar você, Cristo já inaugurou o reino de Deus, mas ele ainda não se consumou. O mundo por vir, com a sua transformação escatológica, isto é, ao final dos tempos, ele já teve a sua base lançada. Mas ainda
e não chegou. Já somos filhos de Deus, sim, temos bênçãos indescritíveis, reservadas para nós, mas elas ainda não se manifestaram na sua totalidade. Nós não entramos ainda na plena liberdade dos filhos de Deus. Por isso essa tensão entre o já e o ainda não é algo marcante na minha vida e na sua vida. Satanás, ele já foi vencido. Jesus entrou nos seus domínios e já o derrotou. Jesus já nos libertou do poder, do domínio de Satanás, mas ainda ele não foi totalmente subjugado, não foi subjugado por completo. Esta tensão entre o ainda e o já tem muitas vezes desanimado as pessoas. Muitas vezes nós ignoramos essa tensão e permitimos até surgimento de doutrinas que fogem da palavra de Deus. Ainda não chegamos ao céu. Vivemos num mundo que a palavra de Deus diz jaz no maligno. Ainda estamos lutando, mas somos uma igreja vitoriosa. A igreja que luta, eu e você que estamos neste mundo. Esta igreja é composta de todos os crentes fiéis neste mundo. Estamos lutando. E a Bíblia mostra alguns inimigos, o pecado. Já falamos sobre ele. O mundo, Satanás, a nossa própria carne, são inimigos que nós devemos derrotar. E pelo poder de Deus já estão derrotados, mas ainda continuamos lutando. E esse é o nosso desafio. Esse é o meu desafio, é o seu. Participar desta guerra espiritual. Estamos numa guerra espiritual. Até chegar aquele dia da nossa passagem para a eternidade. Seja através da nossa morte ou através do arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, ele irá levar a sua igreja, levar o seu povo e também aqueles que dormiram em Cristo, conforme Tessalonicenses. Ali teremos o nosso corpo, então, glorificado. Tudo será concluído naquele grande dia. E na presença do próprio Jesus, olhando nos seus olhos e vendo como ele é, então nós teremos um corpo glorificado semelhante ao dele. Aí sim, seremos uma igreja eternamente triunfante. As lutas, as dificuldades do aqui e agora já passaram. E eis que agora tudo se faz novo. Por isso, João, no capítulo 16, 33, diz, palavras de Jesus, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Que acontecimentos? Tudo aquilo que acontece na nossa vida. Em especial agora que vivemos essa turbulência do coronavírus. Jesus diz, eu já tenho prevenido você e você precisa então ter paz. Clame a Deus pela paz que só Ele dá. Jesus disse, nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Coisa linda da palavra do Senhor. Nós já vimos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 37. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas como vencer? Como que estamos destinados à vitória? E a palavra de Deus diz, em Cristo Jesus. Firme a sua vida na rocha que é Cristo, e Ele já venceu a morte, e nós venceremos. Quem foi que venceu o mundo? Foi Cristo. Quem já nos separou do mundo, nos tirou das trevas e nos trouxe para a verdadeira luz? Cristo. Quem nos acompanha deste mundo, eu estou convosco todos os dias, é Jesus. Quem nos dá vitória sobre o mundo é Cristo Jesus. Por isso podemos dizer com certeza, somos mais do que vencedores. E nós já estudamos a primeira batalha. Se você participou com a gente, lembra sobre o pecado.
nós temos que ter consciência de que existe uma batalha e uma batalha contra o pecado. Quando aconteceu a nossa conversão, imediatamente nós somos colocados num campo de batalha. É verdade. Um campo de batalha. Iniciamos uma guerra que vai continuar até o final das nossas vidas. Somente os salvos travam essa batalha contra o pecado. Quando não éramos filhos de Deus, nós não oferecíamos resistência alguma ao pecado. Pelo contrário, Jesus disse que éramos escravos dele. Servíamos ao pecado, servíamos a Satanás. Mas agora nós somos novas criaturas. Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós não vivemos mais pecando, mas o pecado está ao nosso derredor e por isso precisamos lutar contra ele. Jesus já nos libertou da escravidão do pecado. Não somos mais servos do pecado. Muitos crentes ignoram este fato e não parecem estar numa guerra. Irmãos, estamos numa verdadeira guerra contra o pecado. O grande pregador John MacArthur, ele disse hoje: boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num mundo que jaz no maligno, numa guerra. E se eu e você somos verdadeiramente cristãos, estamos nesta batalha. E esta batalha, meus irmãos, ela requer de nós muita atenção. Esta batalha requer de nós muita prontidão. Esta batalha requer de nós muito preparo. Por isso estudamos a respeito disso. Ainda que não sejamos mais escravos do pecado, ele ainda continua. A palavra de Deus diz lá em Hebreus: o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o pecado, diz a Bíblia. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Então há uma guerra de deixar este pecado. E quando você deixa esse pecado, a Bíblia diz: corra com paciência a carreira que está proposta. Por isso é importante a gente lembrar que estamos nessa batalha. Uma batalha cada dia. Mas há algo especial nesta batalha. Eu e você não estamos sozinhos. Isso é algo especial de Deus. Não te deixarei só. Deus está conosco. Ele nos tem dado o seu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Nos tem dado a sua palavra que nos instrui, que nos anima. Portanto, irmãos, guarda no seu coração. Somos mais do que vitoriosos. Por isso, Paulo aos Efésios diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há um Deus que está conosco. E ele diz: fortaleça-se no poder de Deus, na força do poder de Deus. E a palavra de Deus vai ainda, em Efésios, continua lá no capítulo 6, verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo usa esse termo do soldado romano para a guerra. Uma armadura, ele diz, então se revista dessa armadura de Deus. Tome essa armadura de Deus. E aí ele começa a especificar: use a verdade como cinturão. A palavra de Deus é a verdade. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem os sapatos. A prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo. Recebam a salvação como capacete. E a palavra de Deus como a espada. Esta espada de 2 gumes que o Espírito Santo dá a vocês. Por isso, tome a armadura de Deus. Revista-se dessa armadura, mas ele termina dizendo: façam tudo isso orando a Deus. Orando a Deus. Crentes verdadeiros estão prontos, vigiando, preparados, lutando,
prontos para a luta. Por isso Hebreus 12:4 diz, a nossa luta, lembre dela, portanto que a nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Há uma luta contra o pecado e o autor aos Hebreus diz, vocês não têm resistido ainda até o sangue, isto é, vocês ainda não deram a sua vida à morte. Mas quantos cristãos já morreram em toda a história do cristianismo? Quantos cristãos hoje estão morrendo em tantos países por causa do Evangelho, resistindo pelo poder do Evangelho, mas resistindo até o sangue. E o autor diz então, vocês ainda não resistiram até derramar o sangue de vocês. Embora eles tivessem sofrido perseguição, perda de familiares, perda das posses, eles não tinham necessitado morrer pela fé, diz o autor. Eu e você ainda não. Mas se precisarmos morrer pela fé, devemos estar prontos, preparados para morrer pela nossa fé. Muitos morreram por causa da fé em Jesus e muitos estão morrendo. Mas eu quero ver com você hoje a segunda batalha, a primeira contra o pecado, a segunda contra o mundo. Contra o mundo. A nossa luta, temos adversários, o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. E eu quero ver agora essa questão do mundo. O que é o mundo para você? Qual é a sua opinião? A Bíblia, ela nos apresenta a palavra mundo em dois sentidos diferentes. Por exemplo, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece o texto? Mundo aqui significa a humanidade, os homens. Sim, Deus nos amou e mandou Jesus Cristo. Mas lá em 1 João 2,15, diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E João, na sua carta, diz, não amem o mundo. Esse não amem o mundo, esse mundo, o que significa? Todo esse sistema mundano, sistema deste mundo, sistema de princípios, práticas totalmente contrários a Deus. Não podemos amar este mundo que jaz no maligno, cujo Deus é Satanás, cujos princípios e práticas são contrários a Deus. E por isso João diz tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo está regido por sistemas e princípios contrários a Deus, cujo mentor é Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz em 1 João 5,19, o mundo está sob o poder do maligno. Em outros versículos diz, o diabo é o príncipe deste mundo. Assim, esses princípios e essas práticas contrárias a Deus são todas organizadas por Satanás, o príncipe deste mundo. Há um livro que vale a pena você comprar, o título dele é O Mundo, a Carne e o Diabo. E quem escreveu foi o saudoso pastor Russell Shedd. Esse livro é fantástico. Mais de 100.000 exemplares foram vendidos. E já no prefácio desse livro, na introdução, o pastor Russell Shedd ele já nos aponta uma mensagem de peso. O cristão vive no mundo, mas não é do mundo. Algo para a gente pensar. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E este livro, ele vem nos fazer entender que temos esses inimigos. E como nós podemos, então, nos identificar com essa cultura? Estamos no mundo. Como podemos nos identificar com esses princípios?
pautados na palavra de Deus. Essa cultura, os costumes, essa organização social, a língua, ideias, fé, tudo define a cultura em que nós fazemos parte. Este mundo. E nós precisamos saber como lidar com isso. No primeiro capítulo do livro, ele coloca ali mundo, criação e inimigo. É verdade. E ele diz, não é por ser material que o mundo é condenável, mas por se tornar fonte de sedução para o homem caído. Fonte de sedução para o homem caído. E à medida que o homem valoriza e se torna amante dessas coisas do mundo, contrárias a Deus, ele vai se tornando a cada dia inimigo de Deus. Por isso, meus irmãos, o mundo ontem, hoje e amanhã, ele com seus princípios e métodos, ele continua providenciando o alimento para alimentar a fama, o elogio, a glória dos homens sem Deus. Assim, o mundo que jaz no maligno, ele é o nosso inimigo, como é inimigo de Deus. Por isso, João diz, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, 16 a 17, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Outra versão diz, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E ele continua, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando ele diz a concupiscência da carne, ele quer dizer a cobiça da carne, os prazeres. Quando o homem sem Deus, contra os princípios de Deus, procura satisfazer a sua vida nos prazeres do pecado. A cobiça da carne, as obras da carne que Paulo aos Gálatas fala, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, diz Tito 2:12, deixando toda a impiedade e as paixões mundanas, contrárias à vontade de Deus. Essa concupiscência da carne, essa cobiça da carne, são os desejos da natureza decaída e pecaminosa do homem. Por isso Jesus veio para dar vida e tirar o homem do pecado. Mas ele continua dizendo, a concupiscência dos olhos. O que é isso? A cobiça dos olhos. Quando nós colocamos valores nas coisas materiais, a tendência de cada um ter e ter. As posses, uma vida orientada por posses, o desejo de possuir, a atração pela beleza do mundo, por tudo aquilo que é cosmético. Os olhos do homem nunca se satisfazem, diz a Bíblia. Você quer sempre mais e mais e mais. Isso é concupiscência dos olhos. Provérbios no capítulo 27 e 20 diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Por isso Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, de cobiçar, de querer ter mais. Por isso Jesus diz, não acumuleis tesouro na terra, tudo vai ser consumido. Mas acumule tesouro nos céus. Essas tentações que nos assaltam, não de dentro, mas através dos olhos. Você quer, olha e quer.
Passa na vitrine e quer comprar, mesmo não precisando. Mas ele continua dizendo a soberba da vida. A soberba da vida. Uma vida orientada pelo poder, pelo status. Quando nós queremos a honra e a glória para nós mesmos, em vez da glória para o Senhor. Uma vida orientada pelo poder. Quando superestimamos a nós mesmos. A Bíblia fala de altivez, exatamente o contrário à humildade. O orgulho excessivo, arrogância, presunção. Isso que a palavra de Deus diz, coisas que prevalecem no mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Como somos tentados ao poder, o orgulho, e Provérbios diz, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, ele vem antes da queda. E destas três expressões, alguém já disse que a soberba da vida é a mais difícil. A arrogância, a vanglória. Quando você olha as coisas externas de alguém, seja a riqueza ou a posição, o vestuário, e você cobiça, a inveja, essa ostentação pretensiosa, esse desejo de brilhar mais do que os outros, de ser mais que o outro, de considerar o outro pior do que a gente. Isto é soberba da vida. Por isso as pessoas querem ter mais e mais. Por isso as pessoas querem acumular mais e mostrar. Isso você vê hoje, isso nas redes sociais. Veja no Facebook, as pessoas querem se mostrar. Comprei um carro novo e apresenta. Comprei um barco novo e apresenta. Comprei uma bicicleta de tantos mil e querem a soberba da vida. Como é difícil, meus irmãos, essa vida relacionada à vanglória, ao eu. E Jesus veio exatamente para nos colocar onde devemos estar. Submissos e servos do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. Por isso, João, na sua carta, ele diz, não ame o mundo, não ame, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a palavra de Deus é clara, o amor, em primeiro lugar, a Deus e depois ao próximo. É um tempo de buscarmos amar a Deus mais e mais. E é um tempo de amarmos o nosso próximo. Em meio à pandemia, estenda a mão, sirva a alguém, seja útil na obra do Senhor. E João, ele continua dizendo, porque o mundo está perecendo. O mundo está perecendo. E estas coisas más e proibidas, contrárias à vontade de Deus, estão perecendo com ele. É verdade. E um dia o mundo vai acabar. E a Bíblia diz, com fogo não fica nada aqui mais. Mas João diz, mas todo aquele que perseverar e todo aquele que fizer a vontade do Senhor vai viver para sempre. Por isso, nessa luta somos mais do que vitoriosos, mas temos que lutar contra a cobiça dos olhos, contra a cobiça da carne, contra a soberba da vida. E olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso a palavra de Deus diz muito claramente, corra, deixe o pecado que tão de perto rodeia você. E todas as coisas contrárias a Deus, deixa tudo isso. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de você e você vai ser um vencedor. Que esta palavra seja viva ao seu coração e você possa experimentá-la a cada dia, sabendo que Deus está conosco. Promessa dele, ele venceu o mundo e nós venceremos. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido nas nossas lutas. Cada um de nós com as nossas lutas. E colocamos diante do Senhor a nossa aflição, a nossa luta, a nossa dor. Pedindo que o Senhor venha colocar aquele bálsamo que suaviza a dor na vida do teu filho e da tua filha.
pedindo que o Senhor venha nos fortalecer com porção dobrada da Tua graça, para que possamos viver e enfrentar esses dias, como diz a Tua palavra, dias trabalhosos, dias maus, mas venceremos pelo Teu poder. Fortalece-nos a cada dia. É minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um bom restante de semana. Domingo pela manhã, continuamos estudando a palavra de Deus. E o tema que estudamos pelas manhãs de domingo, as cartas universais. Estamos estudando a carta de Tiago. E à noite estamos transmitindo o culto. Ainda não sabemos se podemos nos reunir presencialmente com 15% da capacidade do templo, mas vamos aguardar as informações e os decretos. Mas eu quero, terminando a minha palavra agora, desafiar você a orar. Grupos de oração têm sido formados, graças a Deus. A nossa igreja tem uma sala de oração. Toda esta semana, 8h30, estamos nos reunindo em oração. Você já recebeu o link, você já sabe? Então participe da oração. É tempo de orar. É tempo de orar. É tempo de orar. Fica com Deus. Deus abençoe.